Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a Usiminas, uma informação relacionada à WEG, um fato relevante de CSN, um fato relevante de Vibra, uma informação relacionada a Petrobras, um comunicado ao mercado de Irani, uma informação relacionada às transmissoras de energia, um comunicado ao mercado envolvendo Eletrobras e as demais transmissoras, principalmente Eletrobras e Transmissão Paulista. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Usiminas, ela publicou a sua agenda de resultados do segundo trimestre de 2022. Ela vai então publicar ali no dia 29 de julho de 2022, antes da abertura dos mercados na B3. Então ela vai publicar aqui, ó, às 11, horário de Brasília, e você pode acompanhar ali por live pela plataforma Zoom. O período de silêncio da empresa é do dia 14 de julho ao dia 29 de julho. A WEG também publicou sua agenda, também ocorrerá antes da abertura do mercado a publicação dos resultados, no dia 20 de julho, uma quarta-feira. No dia 21 é a teleconferência de resultado. Continuando aqui em relação à CSN, um fato relevante, em que ela informa ali que a CSN Energia SA, que é uma controlada do grupo CSN, firmou ali um contrato com um fundo de investimento em conjunto com a BMP Infra SA, contrato de compra e venda de ações, por meio do qual pretendem adquirir 100% das ações de emissão da Companhia Energética Chapecó SA, que é a titular da outorga, ou seja, o direito para a exploração da usina hidrelétrica Quebra-Queixo. Nesse contrato é previsto o direito de a CSN ceder seus direitos e obrigações decorrentes do contrato a qualquer de suas afiliadas. O fechamento dessa operação ainda está sujeito a outras condições suspensivas. Condição suspensiva no contrato significa um evento futuro e incerto, não é uma data, porque se for certo é uma data, que suspende os efeitos daquele contrato. Então, depende de um evento aqui, na verdade, alguns eventos no contrato, bem como a aprovação das autoridades concorrenciais e regulatórias. E aí a CSN diz o seguinte, considerando a projeção crescente de consumo de energia elétrica pela CSN para os próximos anos, em razão de suas aquisições recentes e projetos em desenvolvimento de médio e longo prazo, a aquisição da usina hidrelétrica Quebra-Queixo, com capacidade instalada de 120 megawatts médios, tem por objetivo suportar e fortalecer a estratégia de expansão dos negócios da CSN, através de investimentos em energia renovável e autoprodução para maior competitividade dos seus negócios. Foi uma aquisição que no geral foi bem vista pelos analistas e pelo mercado, uma vez que posiciona a CSN aí no segmento energético. Prosseguindo aqui em relação à Vibra, um fato relevante em que ela informa os acionistas e ao mercado em geral que celebrou no dia 2 de julho de 2022, no último sábado, um contrato para aquisição de 50% do capital social da WEG Biogás e Energia SA. Essa operação foi aprovada pelo Conselho de Administração e não dependerá de apreciação da Assembleia Geral da companhia. Então, menos burocracia aqui. A WEG Biogás, subsidiária da WEG Energias Renováveis SA, é uma empresa dedicada a oferecer uma solução ambientalmente vantajosa e comercialmente viável para substituir o uso do gás natural convencional e outros combustíveis fósseis, como óleo diesel e GLP. A produção pode ser realizada a partir de captação e tratamento de biogás de aterros sanitários, lembrando que a empresa aí está se posicionando forte agora no segmento de biogás, ou por meio de biodigestão de diferentes tipos de resíduos agroindustriais, como a vinhaça de cana-de-açúcar. A empresa diz que essa operação complementa a plataforma de produtos e serviços renováveis da Vibra e que a WEG Biogás tem potencial de atingir a produção de mais de 2 milhões de metros cúbicos por dia em até 5 anos. Essa operação de compra vai ocorrer ali por meio de um aporte primário de 30 milhões de reais no fechamento da operação e uma parcela secundária de 129,5 milhões, dando à Vibra a titularidade de 50% do capital social da empresa, da WEG. A Vibra assume o compromisso de aportar até 412 milhões de reais no negócio ao longo dos próximos anos para a execução dos novos projetos de biogás e biometano, dos quais 206 milhões são referentes à participação de 50% da Vibra e os outros 206 milhões seriam aportados em nome dos demais sócios da WEG. A Vibra ainda negociou opções de compras futuras a valor de mercado, pelas quais poderá na primeira opção ser titular de 70% das ações da WEG e
na segunda, ser titular da integralidade das ações da ZEG. Então a Vibra faz ali o testezinho, negocia essas opções e vê se vale a pena no futuro adquirir a totalidade ou 70%, ser titular de 70% da ZEG. É uma estratégia muito interessante da Vibra, que ela costuma fazer nas suas negociações. E aí a conclusão da operação, como de praxe, está condicionada aí à aprovação do CAD. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, uma informação aqui em que ela lançou oportunidades para aquisição de soluções inovadoras. Então o que acontece? A Petrobras lançou aí oportunidade de contratação de soluções inovadoras, com investimento de até 21,2 milhões de reais, voltada para empresas de tecnologia e startups. Então, a Petrobras está selecionando aí soluções tecnológicas e inovadoras e ela vai investir nessas startups que trouxerem para ela, que vencerem o concurso, no valor de até 21,2 milhões de reais. Trata-se do início do módulo Aquisição de Soluções, que nesse ciclo seleciona inovações na área de robótica, tecnologias de inspeção e tecnologias digitais. As inscrições vão até dia 31 de julho, final do mês, e as empresas podem receber até 1,6 milhão por proposta para desenvolvimento e teste das soluções em ambientes produtivos. Esse tipo de teste seletivo aqui me lembra muito o Hackathon do Sebrae e, especialmente hoje, uma modalidade de licitação prevista na lei de licitações nova, o diálogo competitivo. Um método aí para que o governo e a Petrobras, o governo querendo ou não, apesar de ser uma companhia de economia mista, selecionar aí soluções inovadoras para que não fique atrasada a empresa, né? Prosseguindo aqui, em relação à Irani, um comunicado ao mercado em que ela informa ali que publicou uma nova tese de investimento, porque vocês sabem, o site de relações com investidores da empresa, ele é criado para informar os investidores. No entanto, ele serve também como uma grande publicidade da empresa, um grande marketing, porque é ali que a empresa também faz todo o seu marketing para os investidores, tentando convencer essas pessoas a colocar o seu dinheiro na empresa. E por que isso é vantajoso? Porque a empresa, quando tem muitos investidores, quando ela vai precisar ali captar recursos no mercado, ela não vai ter dificuldade, de liquidez. Porque se ela não conseguir manter os seus investidores atentos, ela não vai conseguir fazer essa captação e vai ser obrigada a captar recurso via instituições financeiras, o que é muito caro, né? Juros bancários, principalmente hoje, estão bem elevados. Essa nova tese de investimento foi o que inclusive motivou aí o NetInvest a fazer um último vídeo aportando mais de 60 mil reais em Irani. E os destaques aqui que a Irani traz é ali ter feito uma receita bilionária de 1,7 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022, o foco no mercado interno, 84% decorrente do mercado interno e 16% de exportação, uma pequena parte da receita hoje dolarizada, a crescente demanda aí no varejo eletrônico pelas embalagens sustentáveis da Irani. Olha essa crescente aqui, uma linha ascendente ano após ano, e a companhia se beneficia sobremaneira, por isso os resultados estão vindo cada vez melhores, sendo que hoje 89% da receita da Irani vem do mercado de embalagens sustentáveis, sendo que o diferencial dela é justamente isso, né? Embalagens sustentáveis, esse é o negócio core da empresa hoje, é o foco dela, o que dá um diferencial para ela, né? Faz ela se destacar em relação, nesse ponto, em relação a Suzano e em relação a Klabin, sendo que a empresa não vende celulose e não está sujeita aos ciclos do preço das commodities. Então isso faz com que a empresa seja um pouco mais resiliente, principalmente aqui no mercado interno. O que ela quer dizer com isso? Que não estando exposta aí à venda de celulose, o preço das embalagens sustentáveis não é cíclico, faz com que a empresa seja menos cíclica do que, por exemplo, Klabin, né? Só como exemplo aí para vocês. A margem EBITDA da companhia está excelente, acima de 30%, ela fechou 2021. O crescimento da receita excepcional também. Desde 2017 crescendo a sua receita, então a empresa está em forte crescimento. Empresa entregando retorno aos acionistas, né? 80% desde julho de 2020, enquanto o Ibovespa apenas 4,5%. E o índice de small cap caindo. Ainda tem ali a plataforma Gaia, o grande projeto da Irani, que levará a uma melhoria significativa do mix de produção, além de diversos ganhos de eficiência operacional. Então, esses pontos e outros fizeram com que, como eu disse para vocês, NetInvest aportasse forte em Irani, o maior aporte lá do canal dele. E eu sigo de olho em Irani também há algum tempo, uma companhia muito interessante e, na minha visão hoje, bem resiliente, além de ser uma boa opção para quem quer ganhar um pouquinho de dividendo e também ganhar com o crescimento. Isso que me faz, por exemplo, também investir no setor elétrico ali em Alupar, não pensar exclusivamente em dividendo, ganhar dividendos crescentes, sim, isso é verdade, comprar uma companhia barata, e hoje a Irani está num preço interessante também. Não estou fazendo nenhuma recomendação, estou apenas comparando ali com o meu racional com a Alupar. E aí você ganhar com crescimento e dividendos. Dos dois lados, esse é o cenário ideal e é o que eu acredito que o investidor deve tentar buscar aí no mercado de ações. Prosseguindo aqui, em relação ao setor de transmissão de energia, a FIT, que é uma agência de classificação de risco famosa, afirmou que a vitória em leilão
esse último leilão de transmissão, 2022, não vai alterar o rating, né, a classificação de risco dos grupos que arremataram os lotes, principalmente Taesa, Engie, Energisa e Eletrobras. Empresas estas que em conjunto vão ter um investimento de 700 milhões de reais, o que não vai aumentar muito a alavancagem financeira dessas empresas. No entanto, atenção especial aqui para ISA, CETEP e a Neoenergia, principalmente Neoenergia, que já é mais endividada, em que os investimentos serão de quase 4 bilhões cada. Ainda assim, a FIT diz que, mesmo com esses investimentos, diante ali da RAP, aproximada de 300 milhões de reais, isso não vai prejudicar ali o risco de crédito relacionado a essas empresas. Isso é muito importante porque, se a classificação de risco dessas empresas piorar, esses investimentos vão ficar mais caros para as empresas. Por quê? Porque daí elas vão ter que oferecer juros maiores na emissão de debêntures, por exemplo, para atrair investidores. Prosseguindo aqui em relação à Eletrobras, ela publicou aqui um comunicado ao mercado aqui, negativo, dizendo o seguinte: em complemento ao comunicado ao mercado no dia 3 de junho de 2022, que trouxe ali aquelas notas técnicas da ANEEL e que impactam negativamente as empresas aí do RBSE, entre elas Eletrobras e ISA-CETEP, e hoje ela publicou isso aqui, informando que por meio do despacho 1762 de 1º de julho de 2022, em que a Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, ou seja, ela aqui é a inimiga das transmissoras, entendeu? A BIAP busca a concessão de efeito suspensivo a pedido de reconsideração por ela apresentado, para que sejam parcialmente suspensas as resoluções obrigatórias 2845 e 2853 de 2021, que tratam do componente financeiro da RBSE. Ou seja, houve ali a suspensão do cálculo da RBSE. Isso vai causar aqui insegurança jurídica para as empresas como Eletrobras e Transmissão Paulista. A decisão foi publicada já no Diário Oficial da União e simplesmente ali concedeu o pedido de medida cautelar para a BIAP, suspendendo tudo aqui. Já não bastasse ali aquelas notas técnicas da ANEEL sobre a RBSE, que vai prejudicar a receita das transmissoras. Em contra-argumentação, a ABRAT, que é a associação ali das transmissoras, aponta que o pedido da BIAP, a inimiga, foi fabricado e que não há requisitos autorizadores para a concessão de medida cautelar, que havia sido solicitada, mas não deu certo, né? Em sua argumentação, a ABRAT afirma que não existiria mais urgência na apreciação da matéria, uma vez que o período decadencial de 5 anos já estava encerrado, porque toda medida cautelar, por exemplo, essa que suspende alguma coisa, uma medida liminar, ela depende de urgência, e tem razão aqui a ABRAT quando fala que não tem mais nenhuma urgência, mas enfim. E aí, segundo a avaliação da entidade, das transmissoras, essa decisão que suspendeu pode causar enorme transtorno e instabilidade regulatória ao setor, em indiscutível violação ao princípio da segurança jurídica, que é algo que não tem aqui no país, né, como regra. Como é de conhecimento notório, a estabilidade regulatória é fundamental para a formulação das decisões dos agentes regulados. As transmissoras precisam ali, ao tomarem decisões, por exemplo, de participar de leilões, ter segurança jurídica, senão como é que ela vai avaliar ali se vale a pena ou não começar tal projeto? É muito difícil se não tem segurança jurídica. Uma canetada assim, tudo pode mudar. E aquela previsão de receita que a companhia tinha não se realizar. E para o desenvolvimento econômico setorial, com certeza, inclusive no tocante aos usuários do sistema elétrico brasileiro. Toda intervenção regulatória, de alguma forma, acaba prejudicando também os usuários do serviço público. E aí, como eu citei para vocês, duas das empresas que vão ser mais afetadas se isso não se reverter, Eletrobras e a ISA, que ainda estão avaliando os impactos dessa decisão. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Mas por isso aí que Transmissão Paulista vem nos últimos 6 meses aí caindo 4,85% e no último ano mais de 11%. O mercado antecipa esse tipo de coisa, né? Mas já vai deixando aqui nos comentários, você está investindo em Irani ou a companhia está no seu radar? E em relação às transmissoras, você acha que a ANEEL vai manter essa canetada contra elas? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!